Amados, o ano de 2024 está acabando, já está fazendo hora extra. 2025 está chegando, está às portas, e eu creio que cada um de nós tem os seus anseios, as suas expectativas, os seus planos, os seus desejos em relação ao próximo ano, aquilo que vai acontecer. E aquilo que está no seu coração, em termos desses anseios, planos, sonhos, desejos, revela muito acerca de você. Revela muito acerca da sua vida cristã, da sua fé, acerca da sua visão. E é possível que haja necessidade nesta manhã de que esta visão seja transformada, seja corrigida pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Se isso acontecer, será obra do Espírito Santo sobre nós. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá no texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Nós vamos ler a passagem dos versículos 19 até o versículo de número 34 do Sermão do Monte, Mateus, capítulo de número 6. Mas antes eu queria lembrar você de uma música que você com certeza conhece. Essa música chama-se Fim de Ano. Ela foi composta pelo jornalista Davi Nasser e também pelo cantor e compositor Francisco Alves e gravada pela primeira vez por um outro cantor chamado João Alves no ano de 1951. Você já sabe que música é? Não. Mas você conhece. Toda vez que estamos no 31 para o primeiro, é normal que as pessoas lembrem desta música. Ela diz assim: adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Oh, todos conhecem, viu? É uma espécie de parabéns para você do ano novo. Né? Todos nós conhecemos e já cantamos em algum momento da nossa vida, se é que não cantamos todo ano. O problema é que esta letra, ela não traduz o que deve ser o espírito cristão em relação à sua expectativa do ano novo. Veja, não há nada de errado em você ter a expectativa de que tudo se realize em termos dos seus sonhos, é claro, os seus planos, projetos para o ano novo. Não há nenhum problema em você também ter o desejo de estar com muito dinheiro no bolso. Necessariamente não é um problema isto. E muito menos é um problema você desejar ter saúde. O problema desta música não é aquilo que ela diz, mas aquilo que ela deixa de dizer, reduzindo a realidade daquilo que é a expectativa em termos de felicidade humana, a tão somente questões materiais, voltadas do homem para o próprio homem. Você está dizendo que tudo aquilo que eu pensei, tudo que eu sonho, tudo que eu planejo, seja realizado. Isto seria, sim, para mim, a felicidade concretizada, que o meu bolso esteja cheio de dinheiro para eu poder fazer tudo o que eu anseio fazer e, claro, ter saúde para poder fazer com o dinheiro o que eu quiser fazer. Com certeza, esta visão não é cristã. Com certeza, isso traduz o melhor do paganismo dos nossos dias. A gente canta, claro, inocentemente, desejando o melhor, mas não é este o melhor que Deus quer para nós. E é isso que nós vamos ver no texto desta manhã. Eu quero que você, na leitura do texto, já procure fazer um exercício de encontrar aqui 3
contundentes nãos de Cristo para nós, procurando corrigir a nossa visão em relação às expectativas. E vamos aplicar isso para 2025. Você vai encontrar 3 nãos, bem fortes, contundentes, e depois nós vamos encontrar os 3 sims no texto. Ou seja, 3 imperativos negativos e 3 imperativos positivos. 3 coisas que você não deve fazer e 3 coisas que você deve almejar e fazer em 2025. E que devem, portanto, ser o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa expectativa, deve ser o nosso plano e propósito para o ano que vem. O que irá nos distinguir do mundo. Senão, somos todos iguais, fazemos e pensamos e agimos iguais aos pagãos, aqueles que não têm a Deus no coração. Veja o que o texto diz. Primeiro, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo texto que diante de nós deixa as coisas tão claras, patentes, é a tua vontade manifestada, revelada a nós, corrigindo o nosso coração e os nossos caminhos. Pedimos que possamos, ó Pai, entendê-la, como ela se aplica à nossa visão de mundo, à nossa expectativa em relação ao próximo ano. Que assim possamos colocá-la em prática e termos, de fato, um ano feliz, um ano abençoado por Ti, porque andamos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Será que você conseguiu encontrar aí os nãos do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida? Será que você consegue enxergar aí os sims, aquilo que Ele espera e quer de nós? Nós vamos fazer esse trabalho, então. E tudo vai redundar numa única mensagem. Esses nãos e sims vão apontar numa direção. Vamos tentar, então, entender qual é essa direção para a nossa vida. E eu quero começar, na verdade, com o versículo 22. O versículo 22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Por que eu quero começar com esse texto? Porque ele destaca a importância dos nossos olhos. É claro que Jesus aqui não está falando do aspecto oftalmológico, a sua capacidade de enxergar fisicamente as coisas, mas como uma metáfora da maneira como enxergamos as coisas, como interpretamos o mundo, a realidade ao nosso redor. Trata-se da nossa cosmovisão, como você enxerga o mundo, como você enxerga as situações que nos cercam, a realidade do homem hoje. Isso tudo vai acontecer de acordo com o filtro da verdade. Se os teus olhos forem dirigidos pelo filtro da verdade, a verdade que está e é a palavra de Deus, a luz que vem do Senhor Jesus Cristo, logo os teus olhos estarão iluminados. E na medida em que este olhar for iluminado pela verdade da palavra, pelo Senhor Jesus, isso trará luz para o seu corpo, isso trará refrigério para o seu corpo, porque a maneira como você enxerga as coisas também vai dirigir a maneira como você age e reage à realidade ao seu redor. Por isso que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos são bons, logo a reação para o corpo também será. Isso diz respeito, então, à maneira como você vê ou antevê a realidade. Por exemplo, quando pensamos no ano de 2025, como é que você vê o ano 2025? E qual é a diferença da maneira como você enxerga este ano, da maneira como um ímpio, uma pessoa que não conhece ou despreza Deus enxerga? Qual é a diferença? Será que há uma diferença? Será que essa diferença é visível, é palpável, é reconhecida? Será que você saberia dizer qual é a grande diferença entre um e o outro? Pois é o que o texto está dizendo, que existem olhos que são dirigidos pela luz e há olhos que são dirigidos por trevas. E a grande diferença é o resultado que isto vai trazer para um e para o outro. Nós entendemos e cremos que somos dirigidos pela luz, que é da palavra de Deus, e pelo Senhor. E tudo aquilo que ele disse no versículo antecedente e posteriores, nos apontam nessa direção da luz, que ele quer nos guiar e dirigir ao nosso pensamento e forma de ser. Então, baseados nesta cosmovisão, vamos entrar no primeiro não e entender o que Cristo não quer que nós façamos do ano de 2025. O primeiro não, veja, no versículo 19 ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Perceba que os três nãos, ou toda essa passagem, ela implica nas questões materiais. Como nós lidamos com as questões materiais da nossa vida. Veja, elas são importantes. Todos nós precisamos delas, todos nós temos algum recurso que nós alcançamos através do nosso trabalho, mas o Senhor Jesus quer nos disciplinar da maneira como nós nos relacionamos com esses recursos, com os nossos bens e com tudo aquilo que de material o mundo pode nos oferecer. Jesus quer mostrar que existe um grande perigo nestas coisas, e mais do que isto, Jesus quer nos mostrar que nós corremos o risco de pecar contra Deus se não soubermos como devemos nos relacionar com as coisas que temos e com as coisas materiais do nosso mundo. Ele quer corrigir a nossa visão. E a primeira correção de rota é quando ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O que isso significa para nós? Não acumular tesouros sobre a terra. Eu fico imaginando os discípulos de Cristo daqueles dias, lá na Judéia, se eles entrassem numa máquina do tempo e pulassem para o ano 2024 e pudessem entrar nas nossas casas. O que eles diriam a respeito desse texto? Eles diriam: ora, Jesus, encontrei uma geração
que soube realmente como acumular tesouros sobre a terra, porque eles vivem como verdadeiros reis, né? Se nós compararmos a realidade daquelas pessoas, agricultores, pescadores, carpinteiros, tão simples daqueles dias, com tudo que nós vivemos, vamos ver que de fato nós temos muitos recursos, né, benefícios trazidos pelos nossos tempos, pela tecnologia, pelos os avanços que a nossa sociedade nos proporcionou. Temos muito conforto nos dias atuais. Moramos em apartamentos, né, prédios assim, em que casas são colocadas sobre as outras, e lá em cima, no 21º andar, como é meu caso, eu tenho água, né, ali quente, água fria, eu tenho um banheiro, eu tenho fogo ali que eu posso cozinhar. Gente, isso é incrível, né? Imagine um discípulo de Cristo olhando para essas coisas. Temos armários cheios de roupas ali, temos uma série de aparatos lá tecnológicos, né? Um negocinho que você abre, põe o seu prato, esquenta a sua comida, e tudo isso tornou a nossa vida mais fácil e melhor em muitos sentidos. Temos computadores, temos os celulares, carros para nos deslocar e tantas mordomias que um discípulo de Cristo jamais sonharia. É provável que esse texto, então, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, seja ainda mais atual para a nossa geração do que foi para os dias daqueles discípulos que viviam com tão pouco, mas cujo coração, igual ao nosso, também corria o risco de colocar o seu coração nas coisas materiais. Mas entenda que isto se torna ainda mais atual para nós, porque o risco ainda é muito maior de nós queremos acumular coisas sobre a terra. Entenda uma coisa, ter todos esses aparatos é algo que faz parte da nossa vida. Não há nada de errado em si, em queremos ou sonharmos em ter a nossa casa própria, ou termos um carro, ou termos móveis dentro da nossa casa. Tudo isso é parte da nossa realidade hoje. O grande problema que Jesus está levantando aqui, o grande perigo, a grande ameaça, é o que Jesus mostra, especialmente no versículo 21, quando ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É aí onde Jesus quer nos chamar a nossa atenção. É nisto que Ele quer que nós não acumulemos tesouros sobre a terra. Isto não deve ser para nós uma prioridade em nenhum sentido. Veja, voltando à musiquinha, ela diz que tudo se realize no ano que vai nascer muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Dentro do contexto de visão de uma pessoa pagã que não conhece a Deus, a sua felicidade está em poder realizar coisas que estão no seu coração, no seu desejo. Para isso ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter recursos, ele precisa acumular bens para poder alcançar aquilo que está no seu coração. O nosso coração não é movido aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios sonhos e vontades. O nosso coração deve ser dirigido pela vontade de Deus, pela prioridade daquilo que é de Deus, do seu reino e da sua vontade. Entenda, Jesus está aqui dizendo que não devemos tornar, né, esta realidade material em uma prioridade na nossa vida. Ao contrário, devemos ajuntar para nós tesouros no céu. Mas vamos falar disso depois. Então, a primeira coisa é o cuidado, porque podemos querer tornar a nossa vida um fim em si mesma. Ou seja, vivemos o nosso dia de hoje como se fosse toda a realidade. E que eu quisesse poder realizar todos os meus sonhos aqui, porque isso dá sentido à minha vida. Se eu puder viajar para todos os lugares que eu sonho viajar, se eu puder comprar todas as coisas que eu puder comprar, se eu puder realizar alcançar todos os diplomas acadêmicos que eu puder alcançar, então vou chegar num ponto em que eu serei reconhecido e alcançarei então o objetivo da minha vida, zerei a minha vida, como se diz, né, no vocabulário dos gamers. Zerei, consegui, alcancei, finalizei. Mas entenda que isto não é a visão cristã em relação à própria vida.
nós vamos entender o que é esta visão. Então, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, necessariamente não tem a ver com a ideia de querermos ser como tio Patinhas, né? Tio Patinhas tinha caixa forte, tomado ali de moedas, né? Não é essa a visão. É a visão de que não devemos ter um olhar voltado para nós mesmos, para os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos anseios. Por quê? Porque ele diz que tudo isto é temporário, é terreno, faz parte da nossa realidade sobre a terra. Existe algo maior do que isto que deveria ser a nossa prioridade. A segunda coisa, no versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Há dois senhores aí, que estão como que disputando o seu coração. Veja que não é bem uma disputa, mas esses dois senhores, cada um quer o lugar total do seu coração. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não é possível você estar dividido, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não é possível servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja, riquezas aqui pode ser traduzido pela palavra do mamon. O Deus Mamon é o Deus das riquezas. Mas quem é esse Mamon, afinal de contas? Não existe outro Deus além de Deus. Então, não há um Deus Mamon, necessariamente um ser divino ou de outra natureza. Quem seria ele? Talvez Satanás. Mas Satanás é Satanás. Ele não é Mamon. Talvez seja um Satanás transvestido de Mamon, de riquezas. Mas o ponto aqui é que quando você pensa nas riquezas, ninguém aqui irá se prostrar diante do dinheiro em espécie, ou, como na ideia do tio Patinhas, diante de uma caixa forte. Quando o texto fala que não devemos servir a Deus e as riquezas, servir as riquezas, na verdade, é servir a nós mesmos. Você não vai querer acumular riquezas para servir as riquezas. Você quer riquezas para que as riquezas sirvam você e as suas intenções do seu próprio coração. O verdadeiro Deus Mamon somos nós mesmos, quando queremos assumir o lugar de Deus na nossa própria vida. Nós queremos reinar, nós queremos decidir, nós queremos planejar, nós queremos sonhar que seja feita a minha vontade. E quanto mais essa vontade é executada sobre a face da terra, mais feliz está o meu Deus Mamon. E para isso, eu farei todo o esforço para acumular coisas sobre a terra, riquezas, para que o eu seja alimentado e satisfeito. Esta é a ideia. É aí como as riquezas, elas alcançam o nosso coração. Queridos, isto é extremamente perigoso. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, se você abrir a sua Bíblia, veja o que ele diz a partir do versículo 6. Ele fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantas coisas o apóstolo Paulo diz aqui, importantes para nós. Veja que ninguém ama o dinheiro pelo dinheiro, né? Assim, eu quero ter no banco muito dinheiro, assim, só por ter dinheiro. Você quer ter dinheiro para poder realizar coisas que você anseia realizar. E para isto, e aí onde está o ponto, você despenderá grande esforço, energia e tempo para somar aquele dinheiro para você poder realizar aqueles determinados sonhos. Isso está no ciclo, isso está na ideia, isso está no formato que a nossa sociedade introjetou em nós.
Nós nascemos assim, dentro de um lar, estudamos, nos formamos para ser alguém debaixo do sol e para entrar numa cadeia de produção, formar a nossa vida, alcançar um certo patamar, juntar dinheiro e realizar os nossos sonhos e assim seguirmos um ciclo após o outro. E o dinheiro então se torna, o amor ao dinheiro, na verdade, é uma forma de você amar a você mesmo. Dizer, eu sou a primazia e eu quero gastar o meu tempo, a minha energia, o meu talento e a minha força para construir as coisas que eu quero na minha vida. Mas Paulo, ele nos ensina, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A mesma visão de Jó, né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Aqui vim ao mundo, né? Nasci, né? Da forma como Deus me colocou no mundo e assim eu também partirei no dia em que eu sair daqui. Tudo vai ficar neste mundo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então Jesus aqui, ele apresenta o seu segundo não, no sentido de nós não servirmos a Mamon. Você e eu não podemos servir às riquezas, ou seja, não podemos servir a nós mesmos. E em terceiro lugar, não andeis ansiosos pela vossa vida. A maior porção do texto que lemos é do versículo 25 ao 34. E aqui você tem 3 nãos, que na verdade se traduzem num não só. Não andeis ansiosos pela vossa vida, não vos inquieteis, não vos inquieteis. Veja, novamente Jesus está falando das coisas materiais, mas agora é o outro lado. Quando você foca a sua vida em coisas materiais, isso traz ansiedade a você. Se você sonhou como os outros, pensando que os sonhos se realizem, que muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, perceba que se os seus sonhos não se realizarem da forma como você estava imaginando, isto vai começar a trazer angústia, aflição, tristeza, sofrimento e ansiedade. Se o seu bolso não ficar cheio, né, como você esperava, isso também vai começar a mexer com o seu coração. E se a saúde não vier, como você também esperava, isto vai tomar você de ansiedade. Porque todas essas coisas são gelatinosas. Todas essas coisas são como areia. Se você construir a sua vida sobre essas expectativas, elas são como areia do mar, né? Elas simplesmente são fluidas. Elas podem existir quanto podem não existir, elas podem vir quanto elas podem se acabar, e mostram que você, na verdade, não construiu a sua casa sobre a rocha. Não andeis ansiosos pela vossa vida. É o outro lado, é quando você coloca as suas expectativas nas coisas materiais e elas simplesmente te frustram. Não andeis ansiosos pelas necessidades desta vida. O texto fala quanto ao que haveis de comer, beber ou se vestir. Coisas básicas daqueles dias. Hoje nós poderíamos acrescentar uma série de outras coisas, plano de saúde, né, também pode nos deixar preocupados, emprego, dia de amanhã, economia nacional, mundial, e tantas coisas que poderiam mexer no nosso coração, mas ele simplesmente diz, não andeis ansiosos por estas coisas, isto pode mexer no nosso coração. E mais, esta ansiedade, ela é pecaminosa. Não é simplesmente uma questão, Jesus não está dando aqui uma dica de saúde. Olha, não fique preocupado, né? Batendo nas costas da gente assim, olha, não fique preocupado não, eu estou aqui do seu lado. Jesus está tratando uma questão séria, que se traduz em pecado. Por quê? Porque quando nós andamos ansiosos por alguma coisa, significa que estamos desconfiando de Deus. Estamos dizendo, Senhor, eu não confio que o Senhor seja capaz de cuidar da minha vida. Senhor, eu desconfio que o Senhor não tenha tanto amor quanto disse na tua palavra que tem. Senhor, eu acho que o Senhor não é tão assim bom pastor quanto o Senhor diz que é. Então eu estou com medo do dia de amanhã. E quando você comete esta falha na sua fé,
Jesus nos condena, nos exorta. Sabe como? O texto fala aqui no versículo 30, né? Ele chama homens de pequena fé. Isso não é um elogio. Lá em Marcos capítulo 9, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração e depois ele desce e encontra os seus discípulos, os outros que não estavam no Monte da Transfiguração, lá estava uma situação interessante. Um homem havia surgido diante dos seus discípulos, trazendo o filho dele, e esse filho estava possesso de um demônio, e este homem trouxe o seu filho para ser curado pelos discípulos, mas eles não puderam. O texto fala exatamente assim, e eles não puderam. Jesus então chama aquele homem, e ali pede a ele fé, né, dizendo para que esse homem tivesse fé. O homem diz, olha, eu tenho, mas a minha fé é muito falha, me ajuda na minha falta de fé. Jesus o ajuda, cura aquele rapaz. Mas em seguida, os discípulos perguntaram, né, por que não pudemos curá-lo? E Jesus fala, olha, essa casta não pode ser expulsa, senão através de oração e jejum. E antes disto, Jesus diz, né, a eles, ó geração incrédula, até quando tereis convosco? Até quando vos sofrerei? Ou seja, isso traz sofrimento a Jesus, quando ele se vê diante de pessoas incrédulas. E a ansiedade, então, traduz esta incredulidade de uma forma prática. Quando nós estamos ansiosos, isto manifesta incredulidade do nosso coração. Então ele diz, não andeis ansiosos. Veja, pensando em 2025, não podemos ter ansiedade do nosso coração. Por quê? Porque o texto fala, versículo número 32, o vosso Pai Celestial sabe de que necessitais de todas as coisas, de todas elas, quanto ao vestir, ao comer e ao beber. E ele ainda diz, considerai, observai as aves do céu e os lírios do campo. As aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, né? Da mesma forma que o homem, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Veja que o Pai Celeste sustenta as aves, fazendo-as trabalhar. Elas não ficam lá no ninho delas, esperando cair a minhoquinha do céu. O papai ou a mamãe, não sei como é que funciona, né? No reino animal, ele sai para caçar e vai lá atrás do seu, como um predadorzinho, né? Vai atrás da comida, pega a comida e voa de volta e alimenta os filhotinhos. É assim que funciona a natureza. Mas ele tem, né, a percepção de que ele vai encontrar aquele alimento. E o alimento está lá porque Deus colocou esse alimento lá. Mas perceba que Jesus vai dizer, olha, se assim funciona na natureza, esse animalzinho tem o seu alimento, olha, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porque o vosso Pai Celeste, que é o Pai de vocês, o nosso Pai, Ele sabe que necessitamos de todas estas coisas. Por isso, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Amados, então temos esses 3 nãos. Não devemos acumular tesouros sobre a terra. Essa não deve ser a nossa preocupação, não deve ser o nosso propósito. Eu não sei o que você pensa em relação ao ano que vem, talvez você já tenha feito planos, não de acúmulo de dinheiro, de novo, né? Ninguém está pensando aqui, vou juntar dinheiro por juntar dinheiro, mas os seus planos estejam todos formatados em torno de você mesmo. Não é isso que Deus quer da nossa vida. Segundo, Deus não quer que você sirva a você mesmo, porque o verdadeiro mamon é você que quer desfrutar das riquezas. Você não quer uma riqueza para levar a mamon, mas você quer desfrutar delas. Terceiro, Deus não quer que você fique nada preocupado com as questões materiais. Nada, absolutamente. Essa não deve ser a sua ansiedade, a sua preocupação. Então, o que Deus quer para o ano que vem? E a resposta está no mesmo texto. Primeiramente, junto com o primeiro, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, ele diz o quê? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então, vamos começar a entender a vontade de Deus. Ele quer que nós ajuntemos tesouros no céu. Como é que você ajunta tesouros no céu? Como é que você faz? Que banco que é esse? Você faz o Pix?
você faz a transferência TED para os tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. Como entender isto? Perceba, primeiro que há um contraste entre duas realidades, terra e céu. Terra trata-se dessa realidade material e temporária. Nós vivemos na terra por um tempo, até que Deus, o Senhor, nos leve à sua presença, ou Ele venha até nós e nos leve à sua presença. E temos a realidade eterna. Deus quer que nós pensemos na eternidade, como a nossa consequência e realidade definitiva. Paulo diz na passagem lá de Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto e não as que são daqui da terra. Nós temos que ter, portanto, um olhar voltado para o alto, e esse olhar voltado para o alto, pautando a nossa vida na terra, e não o contrário. Nós temos que ter toda a nossa esperança, expectativa, todo o nosso sonho e o nosso planejamento está ligado a esta realidade eterna, que vai, novamente, pautar o meu dia a dia aqui na terra. Somos peregrinos, estamos em marcha para uma cidade celestial, e é nesse sentido que Deus quer que nós foquemos a nossa vida, que nós não nos percamos na realidade que é temporária, não percamos tempo acumulando coisas. Veja, não percamos a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco e as coisas mais, querendo construir sobre a terra um castelo, se nós não vamos morar aqui, se nós não pertencemos a esse lugar. Temos que ter então um olhar para a eternidade e construirmos para a eternidade. Mas como fazemos isso efetivamente? Como podemos construir para a eternidade? Meus amados, todo o texto de Mateus 6 está dentro do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é o sermão em que Jesus fala do seu reino. O reino de Deus. É onde ele nos ensina, nos versículos anteriores, na oração do Pai Nosso, a dizermos, venha o teu reino. Logo, o reino de Deus, para nós, na visão de Cristo, deve ser prioritário. É por isso que nós estamos construindo para o reino de Deus. E esse reino é um reino eterno, enquanto as coisas da terra são todas passageiras. Nós, portanto, pertencendo a esse reino, temos um olhar para a eternidade, para as coisas eternas. E o que se constrói para a eternidade? Primeiro, Deus nos moldou à sua imagem e semelhança e nos transformou em Cristo Jesus para que vivêssemos para a sua glória. Deus já está trabalhando em nós esta realidade que é eterna. Tudo que você trabalhar no sentido da sua vida espiritual, isto vai para a eternidade. Tudo que você construir em termos de conhecimento da palavra de Deus, isso é permanente. Tudo que você fizer em termos de serviço ao Senhor, isto é permanente, isto tem um caráter eterno. Portanto, nós devemos buscar a edificação deste edifício, que é a igreja, que somos nós, que é o nosso organismo vivo como igreja. Quando estamos aqui na casa do Senhor, estamos fazendo isso, porque estamos adorando ao Senhor um ato que será eterno. Quando nós instruímos o nosso coração com a palavra de Deus, estamos edificando a igreja do Senhor, dando o lugar devido para o reino de Deus na nossa própria vida. Quando estamos levando a palavra de Deus às pessoas do mundo, para que elas conheçam a verdade do Evangelho, estamos também colocando em prioridade o reino de Deus. Mas é claro que servir ao Senhor não é apenas estar aqui na casa de Deus, tocando, cantando, pregando, fazendo parte do culto. Quando você está realizando a sua atividade do dia a dia, vendendo roupa, quando você está ali trabalhando no computador para uma empresa de software, você também está fazendo a vontade de Deus ali. Mas o seu propósito de estar fazendo aquele trabalho não é o mesmo do seu colega que está ao seu lado. Ele está lá pensando nas próximas férias, talvez você também, mas o seu coração é de querer glorificar a Deus através daquela atividade. A sua visão é uma visão de reino, não é uma visão de você
satisfazer a si mesmo, preencher o seu coração, buscar segurança nas coisas materiais. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói. Existem valores que são eternos e não se perdem com o tempo. É nisso que Deus quer que nós investamos a nossa vida, o nosso tempo e a nossa energia. O texto diz lá no versículo 24, não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem é que nós devemos servir, portanto? Devemos servir a Deus. Não podemos ter qualquer dúvida a esse respeito. Então, quando você diz, em 2025, o que eu quero? Eu quero servir a Deus. Quando nós temos uma expectativa em relação ao ano novo, essa expectativa deve ser, o que eu farei para servir a Deus e não servir a mim mesmo? Eu não quero servir a mim, eu não quero ter planos, propósitos, projetos pessoais, sem que Deus seja a prioridade nessas coisas. Evidente que todos precisamos ter planos, projetos pessoais, né? Tudo que fazemos é fruto de um pensamento, uma ideia, uma vontade, um plano. Mas tudo isso tem que ser pautado, orientado, norteado pela vontade de Deus na nossa vida. E aí a pergunta, qual é a vontade de Deus na nossa vida? Será que Deus está na frente desses planos e projetos? Será que Deus quer efetivamente que você corra atrás disso? Será que os seus sonhos são os sonhos de Deus na sua vida? Então, não podemos servir a Deus, não pode haver um meio termo e nem uma disputa. Devemos decidir necessariamente servir a Deus. Como é que você vai servir a Deus? Você já pensou? Como você fará isso? Como você vai servir a Deus? Vamos pensar nisso. Mas o texto ele finaliza no versículo 33 com a ideia geral do que Jesus está falando. O versículo 33, ele sintetiza tudo o que eu estou colocando. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aí ele diz o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Olha a ordem de prioridade como ela é estabelecida pelo Senhor Jesus. Deixa muito claro que o que nós temos que efetivamente nos preocupar, e preocupar é a palavra pré-ocupar, né? Ocupar antecipadamente em relação ao ano que vem, é em como faremos a vontade de Deus. É como nós participaremos efetivamente do reino de Deus, de maneira visível, efetiva, como vamos servir ao Senhor. Porque as demais coisas, o que ele diz? Elas nos serão acrescentadas. Esta é a ordem bíblica para os valores da nossa vida. Lembre-se daquele outro texto, Salmo de número 37. Lá, Davi diz o seguinte, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Mas confia no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só, né? Então, nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. Isso deveria permear as nossas expectativas, planos e projetos, então, para 2025. Veja como é diferente, né, o cristão do não cristão. O não cristão está pensando em si, e você está pensando em Deus. O cristão vive para buscar a própria glória. Você vive para buscar a glória de Deus. Esse deve ser o seu projeto. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Veja, reino e justiça caminham juntos. O reino é essa realidade invisível, que se torna visível através da igreja, e a sua justiça é a prática de uma vida de retidão diante do Senhor. É manifestar a justiça de Deus através de uma vida de justiça na terra. E aí as demais coisas, elas nos serão acrescentadas.
Que nós possamos viver, queridos, segundo essa ótica, essa pauta. E se você me permite, eu queria fazer uma pequena mudança naquela música. Adeus, ano velho, feliz, ano novo. O original diz que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Vamos fazer assim. Adeus, ano velho, feliz, ano novo. Que tudo se realize conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Que Cristo seja sempre o centro do meu coração. Ao invés de muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, que Cristo seja sempre o centro do meu coração. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize conforme a vontade de Deus. Que Cristo seja sempre o centro do meu coração. Amém? Amém. Que Cristo seja o centro do meu coração. E que nós possamos pensar efetivamente como igreja, e como igreja presbiteriana do Morumbi, de que maneira Deus quer que você efetivamente o sirva neste novo ano. Essa tem que ser a sua preocupação. O resto Deus vai prover. Amém.